Bom, aqui agora eu estou ponteando aquelas duas chapas de 2 milímetros. Observe que eu aqueço a ponta da vareta. Olha lá, dou uma aquecida nela. E aí então eu aproximo para fazer os pontos de solda. E se você não dá uma aquecida nela antes, você tem dificuldade para derreter ela nas bordas da chapa. Nós sempre fazemos pontos dos dois lados, tá? Se a chapa for maior, você faz mais um ponto de solda no meio. Se não, as chapas menores assim, um ponto em cada extremidade é o suficiente. Essa primeira peça aqui agora, eu vou fazer com a técnica soldagem à esquerda, forehand. Por quê? Porque ela só tem 2 milímetros. Outra coisa, eu vou usar aqui agora a técnica só pingando a vareta. E vou usar a outra técnica com a vareta parada aqui e fazendo movimentos circulares aqui com o maçarico para fazer o preenchimento. Vamos ver como que fica? Bom, aqui nesse primeiro exemplo eu vou soldar utilizando a técnica forehand, soldagem à esquerda. Observem a forma que eu estou segurando o maçarico. Ele está no meio dos meus dedos. Eu estou segurando ele como se eu estivesse segurando uma caneta, um lápis para escrever. Essa posição aqui é mais confortável, porque o maçarico era um pouco pesado. E se você segurar ele de outra forma, fica mais difícil. Também olha a posição que eu estou segurando a vareta. E aqui eu estou utilizando a técnica pingando a vareta. Ok? Bom, aqui nessa vista, primeiro você pré-aquece a chapa, né? Dá uma pré-aquecida nela, olha lá, pré-aquece a ponta da vareta, forma bem a poça de fusão e aí você avança. Aqui nessa técnica forehand, a soldagem à esquerda, dá para você ver perfeitamente a colocação da vareta de adição no sentido, na frente da chama, no sentido de avanço da soldagem. Outro ponto a ser observado aqui é que esse cone, né, o cone da chama neutra aí, ele fica bem próximo à poça de fusão, cerca de 1,5 milímetro a 3 milímetros. Se você deixa mais que isso, fica com aparência feia o cordão de solda e acaba não tendo penetração. Um outro ponto, mantenha a vareta de adição sempre bem próxima ao cone, sempre em contato com a poça de fusão, para que ela fique aquecida, porque senão ela esfria. Se você retirar fora e você traz ela não vai penetrar na poça de fusão, tá? E aí é só seguir esse movimento aqui firme, com a mão firme, para não mudar a altura do maçarico, né, do cone. E tomar cuidado aqui no final, ó. Você aqui sim, aqui você tem que dar uma tirada do maçarico, senão fica falha no final ali. Bom, aqui agora eu vou utilizar a mesma técnica forehand, soldagem à esquerda, porém eu vou utilizar aqui uma vareta 3,32 polegadas, 2,4 milímetros, mas eu vou agora manter a vareta parada, né? E em seguida eu vou fazer a solda com esse movimento aqui, ó, fazendo movimentos circulares com o maçarico, mas fazendo com que a largura da poça de fusão seja só o necessário que eu preciso. Essa técnica aqui ela é muito boa, porque você tem a vareta o tempo todo em contato com a poça de fusão e você então consegue um bom aspecto do cordão de solda, evita a ocorrência de poros e também é mais fácil para você colocar a vareta nessa posição aqui, tá? Uma vez que você encontrou a poça de fusão, tá tudo bem, é só ir avançando com esse movimento aqui que a solda fica com um bom aspecto. Era a mesma situação anterior, é só tomar cuidado no final aqui, ó. Vai tirando o maçarico com cuidado para não ficar falha no final.
Aqui agora é a mesma junta, só que eu vou utilizar uma vareta de 1,6 milímetros. Observem que eu pré-aqueci a chapa, pré-aqueci a ponta da vareta, porém agora fica mais, eu consigo colocar melhor a vareta de adição, consigo deixar ela mais em contato com a poça de fusão, porque estou utilizando uma vareta mais adequada para essa junta aqui. E também eu vou mostrar aqui agora no final para vocês, vou dar uma parada aqui e mostrar como faz uma emenda em solda, no cordão de solda no processo oxacetileno. Olha só, para fazer a emenda a gente pré-aquece bem a junta antes, tá? Até se formar a poça de fusão ali atrás. E começa a colocar a vareta, pré-aquecendo ela e sempre mantendo a vareta próximo à poça de fusão, próximo ao cone aqui do maçarico, a esse cone aí, mantendo ele naquela distância de 1,6 a 3 milímetros, né? E aqui também eu vou dar mais uma parada, fazer mais uma emenda aqui, para a gente ver como que vai ficar. Aqui é a mesma coisa, a gente pré-aquece bem a área aqui, onde interrompeu o cordão de solda anteriormente, aquece um pouco a frente, e aí aquece a ponta da vareta e começa a fazer a poça de fusão e avançar de novo. Cuidado aqui no final, aqui você vai na frente, aquece o ponto final de solda lá atrás e faz esse movimento aqui com o maçarico para não ficar falha. Pessoal, essa junta aqui foi aquela que eu fiz com a vareta parada, né? E fui movimentando a chama, fazendo movimentos circulares aqui, ó, tá? Dessa forma, tá? Esse tipo de técnica, ela é muito boa porque, olha só utilizando uma escova dessas de soldador, você consegue limpar bem a solda. Eu não fiz qualquer outra limpeza aqui, tá? Então a quantidade de óxidos aqui é muito pouco, muito pouco. Ela fica com uma aparência de uma solda TIG lá, bem clarinho, ó, quase sem queima nenhuma, tá bom? Então é um processo que vai muito bem aqui em chapas finas, né? No caso aqui, ela não penetrou um pouco, tá boa a penetração aqui, mas o ideal é que ela penetre um pouquinho mais. Então, o que nós podemos fazer? A mesma técnica aqui, ó, olha só, eu fiz aqui nessa, utilizando quase a mesma técnica. Essa daqui, infelizmente, eu não filmei ela. Aliás, a filmagem não saiu muito boa. Mas essa daqui eu fiz da seguinte forma: a abertura da raiz aqui, ela está um pouquinho maior. Ela estava com 2 milímetros mesmo, tá? E daí, utilizando aquela pressão lá de 5 kg de acetileno, né? Eu fui fazendo um movimento circular aqui, maior, e pingava. Fazia um movimento e pingava. Fazia um movimento para derreter bem as laterais e pingava a vareta. Fazia e pingava, fazia e pingava, fazia e pingava, fazia e pingava a vareta. Muito bem. Nesse caso aqui, essa daqui ficou, se você comparar com essa outra aqui, ó, olha lá. Se você comparar as duas aqui, dá para ver que essa aqui, fazer uma comparação aqui, ó, ela é mais, a de baixo lá é mais fina e aqui tá mais larga. Então ficou mais largo o trabalho aqui com a solda. O resultado foi o que? Foi que eu tive uma penetração excelente aqui, ó, excelente, ó. Ficou parecendo que foi soldado do lado de cá. Muito boa mesmo, tá? Então, são essas as técnicas. Essa aqui foi a que eu soldei
com o maçarico parado, né? O maçarico aqui parado, chama, e fui só colocando a vareta, né? Eu não fiz movimento circular aqui, fui só assim, ó, colocando a vareta. Essa daqui, a vareta de 1.2 a 1.6, então ela também não teve uma penetração muito boa. Tá penetrado, tá penetrado, tá forte essa solda, mas um pouquinho mais de penetração seria boa. A aparência dela aqui tá boa também, tá? Aquela solda aqui que ficou mais larga também está com aparência boa externa aqui, ó, e a penetração boa também. Aí depois eu tenho essa outra aqui que eu também fiz com a técnica parada, do maçarico aqui parado, tá? Só colocando a vareta. Aumentei um pouco mais a abertura dessa daqui também. Ficou com 2 milímetros, 2,5 milímetros, e também ficou com uma excelente penetração. Olha lá, muito boa, sem muito óxido, tá? Para ela não queimar muito, pessoal, é só fazer aquilo lá eu comentei com vocês, né? Mantenha a vareta sempre aqui, ó, bem próximo ao cone durante a soldagem. Se você tira ela fora e traz para lá, traz para cá, fica feio, né? Aí é só vir embora, você não vai ter a inclusão de muito óxido aqui ou porosidade, ok? Então essa aqui foram as soldas nas chapas de 2 milímetros, né? Aqui a solda em canto em chapas de 2 milímetros. Mas eu guardo com muita recordação, uma lembrança muito boa, o meu primeiro de trabalho em soldagem. Em 1973 eu tinha 16 anos e essa foi a minha primeira ferramenta em soldagem, trabalhando em soldagem. Bom, para vocês que assistiram, chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado por assistir, e se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Para mis amigos hispanohablantes, muchas gracias por tomar su tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo, si Dios quiere. Até lá!